Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre Europa, a economia rural, mais precisamente vamos avançar dentro do tema a alta mecanização. Acompanhe comigo aqui na tela, diz assim o texto: Europa, a economia rural. Embora a Europa tenha mais de 50 unidades políticas, a maior parte da riqueza do continente é produzida pelos países da União Europeia. São poucos os países de grande extensão territorial, como a Rússia, ou de elevado padrão de vida, como Noruega e Suíça, que não fazem parte desta organização. Vou parar um pouquinho aqui, só para a gente trazer dois conceitos. Aqui no começo da leitura eu disse assim: embora a Europa tenha mais de 50 unidades políticas, o que é uma unidade política? Uma unidade política é o quê? É uma unidade onde nós temos sede de governo, governo federal, por exemplo. Nós temos o quê? Nós temos poder judiciário, legislativo, executivo. Então, isto, quando eu pontuo com vocês sobre unidades políticas, nós estamos falando de uma localidade que nós temos, uma unidade que nós temos sede de governo, tá? E o poder judiciário, legislativo e executivo. E também citei sobre a União Europeia, tá? Então, a maior parte da riqueza do continente, então nós estamos discutindo a Europa, é produzida pelos países da União Europeia. O que é a União Europeia? É um bloco econômico. União Europeia é um bloco econômico, criado quando? Em 1992, para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. Dando sequência, então, ao que nós estamos discutindo, a União Europeia é a maior e mais importante organização supranacional do mundo. E neste módulo estudaremos a sua economia rural. Vocês vão observar aqui na tela comigo algumas fotos e os descritivos das fotos dizem assim: a diversidade de paisagens naturais do continente europeu tem forte influência sobre sua organização rural. Nas fotos, vemos algumas dessas paisagens. Uma oliveira em área da Cilícia, Itália. Então, você está vendo uma oliveira no seu vídeo à esquerda. Pastos de verão nas geladas montanhas da Suíça, ao meio, em 2016, e colheita mecanizada de trigo nas férteis planícies da Alemanha em 2017. Lembrando que estamos discutindo a economia rural da Europa. Seguindo a leitura, peço que o senhor, senhora, me acompanhe aqui na tela, diz assim: características da produção agropecuária. Com a Revolução Industrial, o continente europeu tornou-se a primeira região do mundo a modernizar. Então, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? A Europa modernizou e mecanizou o campo. Isso reduziu o uso de mão de obra rural e provocou o deslocamento de grande parte da população do campo para as cidades. Então, o que a gente chama de urbanização. Embora existam diferenças regionais, a agropecuária europeia, sobretudo nos países mais ricos, tem 6 características em comum que estudaremos ao longo destas aulas que vamos discorrer. Bem, eu quero dizer para os senhores que hoje, nesta atividade de hoje, nós vamos discutir sobre 3 itens, tá? Predomínio de pequenas propriedades, nós vamos discutir a alta mecanização e vamos discutir também a redução do uso de mão de obra rural. Lembrando que nós estamos discutindo o quê? Europa, a economia rural. Próximo item diz assim: predomínio de pequenas propriedades. Em 2013, havia aproximadamente 10,8 milhões de propriedades rurais na União Europeia, das quais 8,4 milhões ocupavam áreas inferiores a 10 hectares. Embora numerosas as pequenas propriedades, ocupavam apenas 13% das terras utilizadas. Muita propriedade pequena, mas o volume de terra que elas ocupam é pequeno, tá? Então, embora numerosas pequenas propriedades, ocupavam apenas 13% das terras utilizadas para agricultura em toda a União Europeia. Em medida de área, representavam 21,5 milhões dos 174 milhões
de hectares utilizados como terras agrícolas. Portanto, podemos concluir que as médias e grandes propriedades representam apenas 20% das unidades produtivas, mas concentram a maior parte das terras. Elas ocupam as grandes propriedades, elas tomam conta de aproximadamente 87% da área total. Esses dados indicam que ocorre no continente europeu, né, uma concentração de terras nas mãos de um pequeno número de agricultores. Além da concentração de terras, também temos, como em todo lugar do mundo, infelizmente, a concentração de capital. Muita terra, muito dinheiro na mão de poucas pessoas e muita gente com quase nada. Seguindo o raciocínio, seguindo o pensamento, discutindo então Europa, a economia rural, uma foto e o descritivo da foto diz assim: normalmente o campo europeu apresenta um grande número de pequenas propriedades, a exemplo da área rural na região de Lácio, Itália, como os senhores veem na foto. Os senhores vão vendo parecendo uma colcha de retalho, pequenas propriedades, várias pequenas propriedades que os senhores podem observar na foto. Temos a primeira atividade, a atividade 1, para fixação deste estudo que nós estamos fazendo sobre a Europa, a economia rural. Diz assim na atividade 1, na União Europeia são consideradas de grandes dimensões as propriedades acima de 100 hectares, certo? 100 hectares. A tabela abaixo mostra que estes estabelecimentos rurais concentram a maior parte das terras agrícolas do bloco. Eu só quero fazer um comentário aqui, tá? Aqui nessa tabelinha, vocês vão ver, está escrito assim, ó, tamanho das propriedades, maior de 100 hectares. Parcela dos estabelecimentos, 3,1%. Parcela da área agrícola. Então, nós temos, não temos muitas propriedades com mais de 100 hectares, são poucas propriedades, mas elas tomam conta da grande maioria de terra produtiva na Europa, assim como também na grande maioria dos países do mundo, na grande maioria dos continentes, nós vemos isso, concentração fundiária, concentração de terras. Nós temos muita terra na mão de poucas pessoas, poucos produtores. Eu só quero fazer um comentário aqui, que um alqueire de terra, certo? É 24.200 metros quadrados. E um hectare, que é o que nós estamos discutindo aqui, 10.000 metros quadrados. Então, precisa de 2,4 hectares para dar um alqueire de terra paulista. Seguindo o raciocínio, diz assim: considerando esses dados e o que você sabe sobre a distribuição de terras no Brasil, discuta o assunto com os colegas e depois responda à questão. A grande concentração de terra na mão de poucos proprietários acarreta conflitos na Europa semelhantes aos que temos no Brasil? Então, nós temos as mesmas discussões na Europa que as que temos no Brasil? Sim ou não? Não. Por que não? Na Europa, a concentração fundiária não ocasiona conflitos. Por quê? Conflitos sociais? Pois, diferente do Brasil, a atividade agrícola utiliza pequena quantidade de mão de obra. A maior parte da população economicamente ativa é empregada onde? Nos setores secundários e nos setores terciários, certo? Então, setor primário, produção de commodities, agricultura, pecuária, setor secundário, setor industrial, setor terciário, setor de prestação de serviço. Então, como a Europa é um continente urbanizado, certo? Então, não temos tanta briga, discussão a nível de terra, de distribuição de terra, porque a maioria da população vive a nível de cidade urbanizada e, consequentemente, não tem tanto conflito como temos aqui no Brasil. Seguindo, então, o raciocínio, diz assim: a alta mecanização. Existem muitas formas de mecanização rural, certo? Sendo a mais comum o uso de tratores e de colheitadeiras. Desde o início do século XX, o continente europeu vem aumentando o uso da mecanização rural. Por isso, atualmente, alguns de seus países estão entre os mais mecanizados do mundo. Estamos discutindo a Europa, a economia rural, embora nem todas as sociedades europeias consigam acompanhar esse desenvolvimento. Então, a Europa está bem avançada, com alta mecanização, mas nem todos os países da Europa
são altamente mecanizados, tá? Veja nas tabelas a seguir a evolução prevista para o uso de força mecânica na agricultura até 2030 e os países que se destacam no uso da mecanização rural. Então, eles vão observar aqui o ano de 2000. Temos um trabalho, então está descrito assim no mapa: Europa, parcela da área cultivada segundo as diferentes forças. Ano 2000. Então, o serviço manual, 35%, animal, 30% e mecânico, 35%. Em 2030, nós devemos ter manual 25%, animal 20% e mecânica 55%. Então, nós vamos observando que é um avanço da mecanização. Tá? Um segundo mapa diz assim: Europa, uso de mecanização rural por 1.000 hectares de terras aráveis, certo? Então, na Hungria, por exemplo, nós temos 22 tratores e 4 colheitadeiras. Na Romênia, 19 tratores e 3 colheitadeiras. Por exemplo, lá embaixo, seguindo o raciocínio aqui, nos Países Baixos, nós temos para cada 1.000 hectares 154 tratores e 9 colheitadeiras. A tabela mostra que existem países com baixa mecanização rural, especialmente aqueles que há pouco tempo adotavam o modo de produção socialista. O que é esse modo de produção socialista? Essa base econômica do socialismo, certo? É a propriedade social dos meios de produção. Mais precisamente, a produção, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo assim empresas privadas. Então, como o governo atuava muito nesse setor, então nós tivemos um atraso no uso na mecanização, mais precisamente, tá? Então, por isso esse termo produção socialista, como na Hungria e Bulgária. Então, eles não ostentam o padrão produtivo dos países ricos, porém mais que dobram o uso de máquinas desde o final do século XX. Por outro lado, há países que estão entre os recordistas mundiais do uso de máquinas no campo, como Alemanha, Bélgica e Países Baixos. Senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, estamos discutindo Europa, a economia rural. Mais precisamente, estamos discutindo o predomínio de pequenas propriedades, acabamos de discutir muita terra na mão de pouca gente e muita gente com pouca terra. E também estamos discutindo a alta mecanização, certo? Temos lugares que têm 22 tratores a cada 1.000 hectares, temos locais que têm 154 tratores para cada 1.000 hectares. Temos uma atividade número 2, vamos seguir aqui. Diz assim o texto da atividade, vamos responder juntos. A nossa história de integração na então Comunidade Europeia, CEE, e hoje União Europeia, é de grande sucesso. Realçou aos jornalistas em Évora, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas. Segundo Coppola Santos, Portugal passou de uma agricultura medieval para uma agricultura que hoje compete bem com as superpotências agrícolas. Foi um enorme esforço de ajustamento estrutural que fizemos. Teve custos, naturalmente, mas o saldo é globalmente muito positivo, argumentou. Diz assim: com base em seus conhecimentos, explique o que quis dizer o ministro da Agricultura de Portugal ao citar uma agricultura medieval, atividade de número 2. Diz assim, então, a sugestão de resposta. Ao se referir a uma agricultura medieval, o ministro de Portugal quis dizer o quê? Que antes o país praticava o quê? Uma agricultura rudimentar, com uso intenso de mão de obra, diferente de outros países da União Europeia, cujo campo é altamente mecanizado. Hoje em dia, no entanto, o país se insere no mercado de forma competitiva, o que foi possível por meio do quê? Da ampliação da mecanização. Seguindo o raciocínio, acompanhem comigo aqui na tela, diz assim: redução do uso de mão de obra rural. Diz assim: a redução do uso de mão de obra no campo está diretamente relacionado ao seu grau de mecanização. Quanto maior a mecanização, certo? Rural, menor o uso do que? De mão de obra no campo. Gente, não vamos esquecer que as máquinas realizam de uma forma espetacular o trabalho, às vezes, de 4, 5, 10, 15, 20 homens, tá? E além das vantagens, por que o dono da propriedade quer usar máquina? Eles não têm máquina não tem dor de estômago, máquina não tem dor de cabeça e deixa de ir no serviço, máquina não processa patrão, certo? Então, não estou dizendo que todas as vezes que o patrão é processado, ele tá certo.
mas eu estou só fazendo um comentário. Então, o proprietário, ele muitas vezes quer automatizar, ele quer trazer a máquina. Por quê? Porque ele deixa de ter um monte de dor de cabeça por parte dele como empregador, como empresário, né? Então, a busca por mecanização é constante. Nós estamos discutindo a Europa, a economia rural, a alta mecanização. Mas a busca pela mecanização é no mundo inteiro, né? Seguindo aqui nesse mapa, nós observamos o quê? Europa, parcela da PE, população economicamente ativa, ocupada no setor primário, produção de commodities, agricultura, pecuária, tá? Então, a Geórgia, por exemplo, 55,6% da população está lá, certo? Se você, por exemplo, ir no meio do mapa da União Europeia, 5% da população está lá. Se você seguir lá embaixo, no último item dessa tabela, 0,7% da população da Áustria está trabalhando no setor primário. Observem comigo aqui, dando sequência ao raciocínio. Duas mulheres trabalhando na Romênia, um país europeu no centro-leste. Então, duas mulheres na foto, na Romênia, quantidade de trabalhadores rurais é numerosa e o trabalho braçal no campo é comum, certo? Então, na Romênia, nós temos aproximadamente 28,3% da população economicamente ativa trabalhando no setor primário. Quero resolver com os senhores esta última atividade para fixação deste conteúdo, deste estudo que fizemos sobre a Europa, a economia rural, mais precisamente a alta mecanização. Diz assim o texto, tem uma tabelinha, setor primário, secundário e terciário, mostrando a União Europeia, trabalhadores em milhões, setor primário 8,3, secundário 54,7, terciário 117,6. Diz assim o texto, agora com base nos dados da tabela e seus conhecimentos, assinale verdadeiro ou falso, certo? Nas seguintes afirmativas. Primeira, o setor primário, ou seja, o trabalho na indústria, aqui já está errado, porque setor primário não é indústria. O setor de indústria, setor secundário, que já é falso. Segundo, o setor primário europeu tem uma pequena quantidade de trabalhadores por apresentar elevada mecanização no campo, onde predominam pequenas e médias propriedades. Foi o que discutimos até agora, verdadeira. E a terceira diz assim, os países que utilizam muita mão de obra rural, em geral, são os mesmos desenvolvidos da União Europeia. E, em sua maioria, localizam-se no leste da Europa, como a Polônia e a Romênia. Esta também está correta, então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, dentro do contexto que estudamos até aqui. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.